Olá, eu sou a Laia Duros e você está assistindo o Viveca. Se você não viu os dois vídeos anteriores, volta aqui no canal ou clica aqui no link abaixo, que é um vídeo que eu estou falando sobre o autor desse livro, A Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo, que eu estou vendendo, ainda você ainda não comprou o seu e quer, me manda um e-mail aqui no e-mail aqui embaixo. É um vídeo sobre a biografia do Meade, que é o autor dos artigos que compõem esse livro. No vídeo seguinte eu falei sobre o fato de Jesus ser representado como um mestre vivo e a importância da gente tomar esses ensinamentos como formas vivas de aprendizado. E nesse vídeo agora eu vou para o segundo capítulo do livro fazer breves comentários, que é o capítulo sobre o significado de gnosis. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui o que significa gnosis e como é importante a gente entender o que realmente isso significa para que a gente possa ter meios hábeis de colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos. Eu não vou tratar muito aqui sobre o gnosticismo enquanto movimento, porque é um movimento que, no que tange aos manuscritos descobertos em Nag Hammadi nos códex anteriores, é um movimento que circunda os 3 primeiros séculos da era cristã e o século I AC. Mas o gnosticismo ele se apresenta em diversas formas no mundo, né? Ele vai se transformando e a gente pode falar de uma gnose setiana, que é pré-cristã, a gente pode falar de um gnosticismo cristão, que vem com Valentino, com Orígenes, que foi um dos discípulos de Ammônio Sacas. E olha só que interessante, enquanto Ammônio Sacas ensinou para Orígenes e esse desenvolveu uma gnose cristã, ele também ensinou para Plotino, que desenvolveu a escola neoplatônica em Alexandria, e tem alguns textos que ele se coloca em diálogo, em embate, às vezes discordando, às vezes concordando, com os gnósticos setianos, para mostrar como essas discussões são muito próximas. E mais tarde o gnosticismo ele também pode ser associado aos mandeanos, aos maniqueus e até mesmo à gnose sufi, a gnose do ismailismo sufi, que vem com Ibn Arabi, Al-Farabi, Al-Kindi e outros grandes nomes da mística islâmica sufi ismailita. Mas o meu foco aqui, o foco do Meade, é essa gnosis que permeia os ensinamentos relacionados a Jesus e a ideia do Christus como um Christus interno que deve ser despertado em nós. Quando a gente pega o dicionário Aurélio e procura por gnose, está lá como conhecimento. Mas conhecimento é uma tradução muito vaga e muito rasa para o que realmente significa gnosis. Porque se a gente pensa que gnosis é conhecimento, a gente coloca os gnósticos como uns filósofos religiosos que buscavam conhecimento. E não é bem isso, é algo mais profundo. É interessante mencionar que o Meade, o autor do artigo, o título original é O Significado de Gnosis em suas formas mais elevadas na religião helenística. Então ele realmente relaciona as religiões helenísticas, a filosofia e a gnosis como irmãs. Quando a gente fala de gnosis, a gente fala de um conhecimento que liberta, um conhecimento que traz libertação. Uma libertação do quê? Da alma que está presa no mundo, presa aos sentidos, escrava de seus desejos e suas paixões, que esqueceu de sua origem e não lembra do caminho da casa de seu pai, a alma que veio buscar uma pérola no fundo do oceano e no meio do caminho acabou se envolvendo com os costumes e as festas locais e esqueceu que ele tinha uma missão, a alma que precisa rememorar e lembrar as belezas do mundo inteligível e se libertar das prisões do mundo sensível, que são causa de sofrimento. O conhecimento da gnosis é aquele conhecimento que no budismo a gente pode dizer que é o despertar da sabedoria. No neoplatonismo a gente pode dizer que é a experiência hipernoética de Plotino, isso é, a união da alma com o tornando-se uma só e cessando a dualidade. A gnosis é o conhecimento que abre a visão da mente, desperta a intuição e faz a gente compreender as verdades mais profundas dos mistérios do reino dos céus. Ela é prática e não teórica, mas ela é elevada. Ela não tem a ver com buscar domínios de ter poderes nos planos inferiores, sejam os mais densos, materiais, sejam os mais sutis. Ela não tem a ver com o acúmulo intelectual de informação, com decorar muitas coisas ou dominar muitos sistemas religiosos e filosóficos. Mas ela também não é um emburrecimento da mente que acha que sozinha precisa reinventar a roda, redescobrir o fogo e sozinha vai conseguir algum despertar, desprezando aquilo que aqueles que despertaram antes, que vieram antes e deixaram ensinamentos, se deram ao trabalho
e às vezes perderam suas vidas para poder escrever, ensinar e passar adiante. Em um dos textos mais famosos da Biblioteca de Nag Hammadi, o Evangelho de Tomé, que já foi até motivo de filme, o Evangelho de Tomé é um dos textos mais próximos aos canônicos, aos Evangelhos do Novo Testamento. Existem algumas passagens, porque o Evangelho de Tomé ele é feito de pequenos versos, são sentenças curtas, numeradas, que têm algum ensinamento, na maioria das vezes em forma de parábolas, bem semelhante ao que a gente encontra na Bíblia. E algumas dessas sentenças se repetem em sentenças que a gente encontra, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Mas no Evangelho de Tomé, tem uma sentença que Jesus diz o seguinte, a sentença número 3. Se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino dos céus está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. E aí no livro de Tomé, que é um outro apócrifo, Jesus diz, porque quem não conhece a si mesmo, não conhece nada. Mas aquele que conhece a si mesmo, atingiu ao mesmo tempo o conhecimento sobre as profundezas do todo. Isso é gnosis. A gnosis, que é o conhecer a si mesmo, que atinge o conhecimento das profundezas do todo e liberta, e retorna a alma à casa do Pai. E você se torna um Cristo, um vivo, um desperto. Conhecer a si mesmo não é fazer curso de autoconhecimento, não é fazer o seu mapa astral para entender as tendências da sua personalidade, que são sanskaras, são tendências kármicas que se repetem ao longo das vidas, presas ao ciclo de renascimento e morte. Conhecer a si mesmo não é saber as suas manias, não é realinhar os seus chakras, não é fazer projeção astral, descobrir o seu mantra pessoal ou essas coisas que vocês encontram por aí. Muitas vezes, conhecer a si mesmo nos primeiros passos, e eu não estou dizendo que algumas dessas coisas são ruins, né? Mas nos primeiros passos envolve fazer uma terapia, observar os seus estados mentais, entender as causas dos seus traumas e das suas tendências de ação e de personalidade que fazem você agir ou reagir de certa forma na vida. Mas isso não é a gnosis, isso não é o autoconhecimento real, isso não é o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é aquele que parte de dentro, da luz interior, do reino de Deus que está em vós, do Cristo que sois vós, da unidade da mônada presente em vós, que pode se unir às profundezas do todo. Essa é a gnosis que os gnósticos discípulos de Jesus buscavam. Todo mundo já viu aquele famoso quadro que retrata a maioria dos filósofos gregos na Academia de Filosofia. E no centro temos Platão e Aristóteles. Observem bem que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para o chão. Gnosis não é procurar o conhecimento de entender todos os detalhes intricados do mundo manifesto. Os gnósticos eles partem do mundo como um reflexo do pleroma, dos mundos superiores, que são refletidos na escuridão do oceano e copiados aqui embaixo. Muitas vezes dizem que os gnósticos diziam que o mundo era ruim, que o mundo era negativo, que a gente deveria fugir do mundo. Eu não vejo eles assim. Eu tento ter uma visão mais neoplatônica de que o mundo é um reflexo do belo e do bom. Mas por causa da separatividade, da ignorância e da multiplicidade que faz gerar todas essas perturbações que em nós se manifesta através do egoísmo, isso tudo se torna causa de sofrimento. Os gnósticos, eles procuraram compreender como o mundo veio a ser. Não baseados naquela historinha de Deus criou o mundo em 7 dias, porque essa não é a história dos gnósticos. Através de uma série de manifestações, o uno se esparrama e dá origem ao múltiplo. O gnóstico, ele está cansado de tentar entender o múltiplo, o que está embaixo, do mundo da lama, como diria Plotino. O gnóstico ele está interessado não em fugir do mundo,
mas compreender as realidades dos mundos espirituais, que não são planos lá em cima, onde tem entidades que ficam falando coisas, mas aquilo que no micro é igual ao macro, o micro-macrocosmos, o que está em cima como o que está embaixo, como no hermetismo. A gente compreende a realidade da mônada, da gnose do coração, do conhecimento daquilo que realmente é e percebe a unidade de todas as coisas, que não é somos todos um. Somos, mas como? E de que forma esse um pode se manifestar em nós? Não é falar da boca para fora, não é um conceito. É uma prática espiritual interna. Então a busca dos gnósticos, ela também era uma tentativa de explicação dos processos do mundo, justamente para entender o caminho de volta. Porque eles não procuravam essa sabedoria usando meramente o intelecto. Muitas vezes, essa sabedoria, ela vem através de uma revelação, de uma experiência interior. Não revelação de, um espírito me disse. Calma lá. Eu estou falando de algo mais profundo que isso, porque o espírito ele ainda está aqui também. E claro que a gente pode dizer que o gnóstico é aquele que está em busca de sua origem, da onde eu vim, quem eu sou. Isso é filosofia, amor e sabedoria. Um trecho do artigo do MID diz o seguinte: segue daí que a posse da gnosis significa a habilidade para receber e compreender a revelação. O verdadeiro gnóstico é aquele que conhece a revelação interior. Ele não é alguém que descobriu a verdade a seu respeito por meio de sua própria e desamparada reflexão, mas alguém para quem as manifestações do mundo interior são mostradas e se tornam inteligíveis, tangíveis. A gnosis é a gnosis de algo. E o que é esse algo? É a mesma resposta que a gente vai encontrar em religiões anteriores ao cristianismo, como na literatura do corpus hermético e religiões orientais também. A gnosis é a gnosis de Theos, não o Deus Criador, mas Theos, o princípio divino, presente em todos nós. A gnosis também tem um quê de fé, de pistes, de fé na sabedoria, pistes, Sofia. Não uma fé cega, mas uma fé que confia porque entrega, porque mergulha na experiência interior. Na literatura do corpus hermético, de Hermes Trismegistus, a gnosis é chamada de a religião da mente. Mente sendo entendida como a mente divina, ou o espírito, talvez o que os neoplatônicos chamam de nous, o inteligível. A mente divina que conduz as almas em direção à gnosis é o pastor do Poimandres. A gnosis da mente é a operação, é a atuação do princípio espiritual no homem, daquele princípio divino que não é individual e nem divisível, que está escondido em nós, sufocado por todas as camadas de personalidade e ignorância. E por isso a gente precisa voltar a enxergar, tirar a venda, para não sermos mais cegos. Jesus fala tanto dos cegos, dos embriagados, daqueles que dormem. A exortação é sempre para que a gente volte a ver, para que a gente enxergue, para que a gente acorde. No hermetismo egípcio, a gnosis é a mais elevada das virtudes. A gnosis ela é como uma dádiva, uma graça concebida pelo Espírito. É a experiência de dois tornar-se um. No corpus hermético, a gente lê um trecho que diz assim: preencha-me com o teu poder e com esta tua graça, para que eu possa dar a luz aos que vivem na ignorância. A salvação pela gnosis é o tornar-se inteiro novamente. É ser preenchido com o cálice da vida. Tem outro trecho do corpus hermético que diz que aqueles que estão em gnosis, eles são contrastados com os homens do mundo, pelos quais eles são ridicularizados, odiados e até mesmo perseguidos. Quem que é ridicularizado, detestado e perseguido? Não estou falando de Jesus. Na alegoria da caverna de Platão, são aqueles que saíram da caverna e viram a luz do sol da vida e voltam para ensinar e são ridicularizados. Se os gnósticos são hereges, no sentido negativo da palavra, porque é como a ortodoxia coloca eles, então Jesus foi o primeiro grande herege da nossa história.
Para o gnóstico, a iluminação ela é um preenchimento, ela é uma plenitude, e por isso os gnósticos falam tanto do pleroma. É algo que preenche nossa alma e nossa existência. No Corpus Hermético é dito: tu nos preenchestes, ó Pai, com a visão do bem e do reto, com um tal espetáculo que o olho de minha mente ficou inteiramente tomado de reverência. Isso reforça, novamente, que a gnose não é um conhecimento daqui. De acordo com a crença dos místicos, a gnose é acionada por meio de uma transformação essencial, ou transmutação, levando a uma transfiguração. Primeiramente, havia uma passagem através do si mesmo, uma morte mística e finalmente um renascimento na natureza espiritual. Isso é muito simbolizado nos rituais de iniciação e é colocado em graus, como quando Lázaro morre e renasce ou é renascido por Jesus após 3 dias. O despertar da gnose interior é aquele fogo espiritual que transmuta tudo aquilo que é grosseiro, denso e ignorante em nós em um ouro. A visão da unidade ela é conseguida através de um cessar dos movimentos da mente. Os orientais já tratavam muito disso. Nirvana significa cessação dos movimentos que perturbam. Quando a Yoga de Patanjali e a Vedanta falam de Chitta Vritti Nirodha, também é a cessação dos movimentos para a união espiritual. Quando 2 se tornam um na câmara nupcial, é um processo de alquimia interna, espiritual, na câmara do coração. É quando o Budi se torna o receptáculo do Atma. Quando o 7º princípio é quem comanda a dança. Não tem nenhuma relação com questões do corpo. Muito provavelmente é dessa união que Jesus falava quando ele disse que eu e o Pai somos um. A gnose ela muitas vezes é vista como uma senda, um caminho espiritual. Nesse caminho não é necessário deixar o mundo, mas se desapegar daqueles vícios que nos prendem ao mundo e a uma visão enganada, errada, de como são as coisas. O gnóstico ele não abandona o mundo onde ele vive, e ele se abre para essa possibilidade. Este retorno para casa, através do despertar da gnose, é aquilo que confere a vida eterna. A verdadeira vida eterna que pode ser atingida em vida. Como quando Jesus dizia que muitos, mesmo estando vivos, são como mortos. Mas aquele que realmente vive, desperta. Por isso, ele é chamado de Jesus o vivo. Para os gnósticos, Christos, os gnósticos eles colocam Christos como uma instância celeste, como um aspecto da luz, como um logos. É como quando a gente diz que Siddhartha se tornou um Buda, um iluminado, o 5º Buda, na tradição budista. Da mesma forma, Jesus se tornou um Christos. Vem de vós também para se tornar Christos como eu, ele diria. O reino de Deus está em vós. E como Paulo diz nas suas cartas, Christos em vós é a esperança de glória. A gnose é o conhecimento que conhece esse Cristo interior e desperta a gente para a possibilidade da gente ter esse despertar, essa libertação, esse retorno ao Pai, se tornar uno com a unidade indivisível, com o grande Espírito invisível, do qual todas as coisas emanaram. É devolver à mônada a sua casa original. O conhecimento gnóstico é a intuição da mente verdadeira ou espiritual, a apreensão imediata ou clara percepção da realidade viva. Ainda que geralmente referido metaforicamente como olhar, visão ou contemplação, é preferivelmente percepção instantânea. É um contato espiritual, um tornar-se imediato, um estado além de sujeito e objeto. Entender o que realmente significa gnoses nos incita a buscar essas verdades superiores, não em coisas externas a nós, não acumulando conhecimentos, não entrando em disputas e debates, não achando que são práticas com o corpo ou que são práticas mágicas. Não é nada disso. Quando a gente entende o significado de gnoses, a gente volta o nosso olhar para dentro.
a gente busca no santuário do nosso coração a luz divina que jaz ali presa, adormecida, escondida, esquecida, porque a gente está com os olhos voltados para fora, para o barulho do mundo. Quando a gente busca no silêncio e silencia essas movimentações inquietantes das nossas emoções conflitantes, das nossas ideias, dos nossos achismos, quando a gente consegue realmente silenciar essa mente voltada para o mundo externo e colocar os nossos olhos no coração e se tornar receptivo para o intuitivo, para o divino, para o espiritual dentro de nós, então a gente pode realmente alcançar o verdadeiro conhecimento. Os textos, os ensinamentos, eles são base de inspiração, eles são como mapas do caminho. Eles são muito úteis de ser conhecidos para que a gente saiba como trilhar esse caminho e esteja em alerta para as distrações que surgem para qualquer um que está em busca de uma vida espiritual. Conhecer os textos é útil para a gente aprender a discernir os melhores mapas daqueles mapas que nos desviam, nos enganam, nos prejudicam. Eu acho extremamente importante a gente estudar, sim, os textos gnósticos, o que os mestres da gnose ensinaram. Porque a gente não precisa reinventar a roda. Esses ensinamentos são como chaves para o despertar. E cada pessoa vai encontrar aquele ensinamento verdadeiro que mais toca a sua alma, que mais traz essa ânsia de um despertar interior. E uma vez que você encontra algo belo, algo puro e algo verdadeiro, espiritualmente verdadeiro, mergulhe nisso. Retenha o ensinamento no seu coração e busque práticas de silêncio, de autoconhecimento voltado ao interior. E talvez no silêncio você possa ouvir essa voz da gnose. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais o que é essa gnose e o que não é. E que você encontre inspiração na sua vida e nos ensinamentos, seja dos gnósticos clássicos, dos evangelhos apócrifos, dos ensinamentos de Jesus e dos filósofos herméticos, neoplatônicos e outros que estavam nessa busca da gnose, seja em outras linhas de outros ensinamentos. Mas dê o primeiro passo com sinceridade. E como dizem por aí, purifique o seu coração antes de colocar os pés na água. Saiba que o caminho é possível. Mas a luz que você deve buscar, ela não está fora de você. Ela está dentro. Os capítulos seguintes desse livro vão falar sobre o mestre, os herdeiros das eras e o que a sabedoria significa para cada um de nós. Eu vou fazer um próximo vídeo tentando resumir um pouco essas ideias. Esse de hoje realmente era um conteúdo muito denso. Eu tentei ficar mais um pouco no que o Mead traz. E o Mead fez um trabalho muito bom de cavar o que ele tinha disponível na época. Então ele cita muito o Corpus Hermeticum, ele tem algumas passagens de Filon Judeu ou Filon de Alexandria, ele cita um pouco de Eusébio de Cesareia, que é um dos pais da igreja, que cita os gnósticos, né, para reclamar deles, mas preserva um pouco do material dos gnósticos. Mas hoje a gente tem todo o material disponível da biblioteca de Nag Hammadi e outros que foram descobertos, e está tudo em português, então não tem desculpa. Se o Mead conseguiu fazer esse trabalho incrível naquela época, a gente tem muito mais trabalho para fazer. Bom, se inscreve no canal para continuar acompanhando, deixa o seu like ou o seu dislike, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!